no Desinformando de hoje, parece que onde tem Bolsonaro também tem fake news. Vamos tentar entender também o papel da educação formal na educação midiática. E vamos falar sobre uma coisa da minhoca que vai mudar a sua vida. Não se deixe enterrar, porque o Desinformando está entrando no ar. Seja muito bem-vindo. Eu sou o professor Cláudio Magalhães. Do nosso lado, o estudante, o pesquisador, o doutorando Diego de Deus, para ajudar você a entender sobre esse novo mundo da desinformação. Aproveita, dá sua curtida, registre-se, mande para aquelas pessoas que estão aí combatendo a desinformação, que precisam entender sobre isso também. Ajude a gente a ajudar esse mundo da desinformação, essa grande praga humana que a gente vê circulando por aí, tá ok? Bom, vamos lá, porque nós não podemos perder tempo. Parece que a coisa vai e volta, né, Diego? Quando a gente fala ruim da semana, fica pensando assim, gente, será que a gente já não viu esse quadro? Também de volta com o Bolsonaro e a galera em torno gerando uma fake news. O que aconteceu dessa vez, Diego? Mais uma desinformação a partir da descontextualização. Professor, uma ótima semana para você e para todos que nos acompanham. Bom, na última semana, no domingo da última semana, foi de grande repercussão midiática as manifestações que aconteceram em alguns locais no Brasil, pedindo a anistia das pessoas que foram acusadas e que estão presas por conta dos atentados antidemocráticos que aconteceram no ano passado, no conhecido 8 de janeiro, inclusive com participação nessas manifestações do próprio ex-presidente Jair Bolsonaro e de vários apoiadores do ex-presidente. Acontece, professor, que desde que essas manifestações aconteceram no domingo passado, uma enxurrada de imagens começaram a circular, esse daqui é um exemplo, a verificação feita aqui pela Agência aos Fatos, imagens que foram feitas lá durante as eleições de 2022, mas que foram colocadas no contexto atual e que dão a entender que essa quantidade expressiva de manifestantes, de fato, estava presente nas manifestações que aconteceram no último domingo, Houve ali uma concentração, evidentemente, mas muito longe da quantidade que aconteceu, na quantidade que foi presenciada, por exemplo, nas manifestações do 7 de setembro lá de 2022, quando, de fato, houve um número extremamente expressivo de apoiadores naquele contexto. Só que e isso mesmo foi... na eleição, nos comícios de eleição, da eleição também. Exatamente, E essa tentativa de colocar essa foto no contexto atual, no que diz respeito a esse movimento pró-anistia, ou seja, da liberação dessas pessoas que foram presas por conta do 8 de janeiro, tem o objetivo, evidentemente, de tentar legitimar ou de tentar, talvez, convencer a própria opinião pública, Quer dizer, vamos colocar aqui uma imagem que tem muitas pessoas que supostamente defendem essa anistia para que nós consigamos fazer uma pressão na opinião pública e, por que não, também nas próprias autoridades responsáveis por essa situação. Então, de novo, mais um caso de uma desinformação a partir da descontextualização, que, vamos lembrar, talvez seja a maneira mais fácil de desinformar, porque você já tem um conteúdo pronto, você só precisa de uma história convincente e de um público predisposto a acreditar naquilo. Lembrando só para a rapaziada que não foi domingo ontem, não, foi domingo lá da outra semana, quando a gente teve as manifestações e principalmente a presença do ex-presidente Bolsonaro no Rio de Janeiro para fazer um comício. É notório que os números desses comícios de pessoas presentes têm diminuído. Isso, obviamente, para poder fazer uma grande manifestação, para que pudesse gerar toda essa comoção, isso é uma má notícia para os manifestantes. E aí é um prato cheio para a motivação de se falsificar essas notícias com imagens anteriores. Diego, você defende muito que uma das fake news mais populares, por assim dizer, essa descontextualização das imagens, esse é algo tão poderoso assim. Me conta, você acha, embora esteja lá para o último quadro, mas eu queria que você antecipasse, como é que nós podemos nos prevenir
em relação a esse uso de imagens descontextualizadas? É uma coisa bastante difícil, principalmente hoje em dia, né, com a era da inteligência artificial, onde você consegue gerar, por exemplo, uma imagem de maneira extremamente acessível, dando ali apenas alguns comandos. Então, a questão da utilização de imagens, não somente as descontextualizadas, é uma preocupação que nós temos hoje em dia, né? Inclusive alguns estudos que são chamados, né, de sociotécnicos da imagem, um nome bastante requintado aí, mas são linhas de pesquisas já voltadas para essa preocupação. De maneira bastante simples, professor, quando a gente está falando de uma descontextualização, o principal ponto ali que talvez possa entregar que aquilo está fora daquele contexto ou não é justamente a data de publicação, né? Nesse caso, desse vídeo que está sendo compartilhado, é um vídeo, uma reportagem feita pela Jovem Pan durante as eleições de 2022. Então, você tem um corte ali muito bem preciso que não deixa escapar muita informação, né? Quer dizer, tem ali o âncora falando dos manifestantes e pronto, as imagens ali meio que comprovam aquele discurso que está sendo colocado. Então, mas então só que nem sempre isso vem tão preciso assim, né? Nesse caso, se a pessoa não está muito atenta, de fato, ela pode ser facilmente convencida. Mas a gente tem outros casos, principalmente quando a gente está falando de imagens que são compartilhadas em grupos de WhatsApp ou até mesmo links, que você tem, na maioria das vezes, a data de publicação original daquela imagem. E uma dica também que pode funcionar para as pessoas é fazer a chamada busca reversa de imagem pelo Google. Só abrir o Google, digitar lá Google Fotos e tirar um print daquela foto, alguma coisa nesse sentido, jogar no Google Imagens que o Google vai fazer uma busca reversa daquela imagem. E se aquilo já foi veiculado num outro conteúdo, ele vai entregar para você. Vai aparecer ali em sites de notícias e assim por diante. É uma excelente dica. Isso tem a ver com os macetinhos que somente a educação pode dar. Roda aí. Pois é, pessoal, o quadro Essa Informa traz pesquisas que falam sobre a desinformação. E uma das coisas que o Desinformando sempre bate é a ideia de que realmente isso deve estar nas escolas, né? Que a desinformação, a batalha contra a desinformação, ela tem que ter o mesmo caráter que tem hoje, por exemplo, as questões climáticas, as questões de qual é o papel de cada um para ajudar o meio ambiente. E isso eu lembro lá da minha geração, que não era nem das escolas. A partir dos anos 80, é que isso começou a entrar na escola, a gente começou a construir uma consciência ambiental. A desinformação hoje, ela é tão danosa como muitas das coisas que no passado a gente acreditava que não era, e depois a gente percebeu que ela causa bastante problemas. Então é importante que isso esteja na escola também. Não é só nós que pensamos nisso não, né, Diego? Você parece que trouxe um artigo bem interessante sobre isso. Exatamente, professor. Mais um texto que foi apresentado no Congresso BIU, que aconteceu no último mês em Braga, lá em Portugal, na Universidade do Minho. E hoje um texto do Carlos Pinheiro e da Paula Lopes, ambos da Universidade Autônoma de Lisboa, que discute justamente esse lugar da literacia midiática dentro da educação formal. O que isso quer dizer? Existe um esforço, não somente no Brasil, mas também em Portugal, por exemplo, qual é o contexto, né, desse estudo que a gente tem apresentado aqui, de alinhar as iniciativas de literacia midiática, portanto, essas ações que são desenvolvidas dentro de sala de aula, junto às diretrizes pedagógicas, né? Quer dizer, aquilo que já é colocado enquanto conteúdo didático nas unidades escolares. No Brasil, não ficar uma coisa isolada, né? Exatamente, para tentar ali não colocar algo adicional, mas alinhar um novo conteúdo àquilo que já é desempenhado no ambiente escolar. Aqui no Brasil a gente tem a BNCC nesse caso, né? E lá em Portugal a gente tem o a Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania, o chamado ENEC. E aí um dos resultados que os autores conseguiram encontrar aqui, professor, foi que o aproveitamento no desenvolvimento de habilidades voltadas à literacia midiática entre alunos que tiveram aulas específicas sobre esse tema, portanto, algo que não foi necessariamente alinhado ao currículo, mas sim colocado como adicional, por assim dizer, foi bem melhor do que aqueles alunos que tiveram as ações de literacia midiática alinhadas às diretrizes nacionais de ensino. Portanto, é claro que é importante a gente buscar essa adequação, né, mas isso
serve inclusive como provocação para que próximas ações sejam executadas, mas que aquelas aulas que são específicas, aqueles currículos que são específicos sobre educação midiática, eles tendem a ter um aproveitamento maior no desenvolvimento de habilidades do que quando a gente alinha conteúdos com aquilo que já tem sido desempenhado dentro do ambiente escolar. Algo do tipo assim, é uma questão tão grave que não dá para você tentar misturar isso com outras disciplinas sobre o risco disso dissolver e perder essa importância? Exatamente. Uma das questões que eu, inclusive, defendo atualmente no projeto de pesquisa para o doutorado é justamente isso. Olha, de fato, a gente tem a literacia midiática, a gente tem questões envolvendo a língua portuguesa, a criticidade, etc. Só que a gente precisa escavar muito para conseguir encontrar a desinformação lá no fundo. Portanto, uma das propostas que eu coloco, inclusive, dentro da pesquisa do doutorado é justamente inverter isso. Colocar a desinformação, colocar a própria literacia midiática como o ponto inicial. Escancarar, né? Escancarar, e para não ter todo esse trabalho de escavar para identificar o problema lá embaixo e talvez perder tempo com coisas que são irrelevantes para essa discussão. Você falou o negócio de escavar. Solta o próximo quadro que nós temos uma coisa para falar sobre isso. Nossa, de escavar é minhoca. E parece que você descobriu uma coisa que vai mudar a nossa vida sobre esses animaizinhos que são importantes para a pesca e para o arejamento da agricultura, né? Esse bicho que tem uma enorme importância. Você descobriu algo ali que vai mudar a nossa vida. Como é que é isso? Definitivamente, professor, o seguinte, existe um mito, principalmente para a gente que morou na roça, que foi o meu caso durante toda a infância e também durante a adolescência, de que quando você parte uma minhoca ao meio, ou que você corta ela em algum local, né, já que ela é formada por anéis, a minhoca, na verdade, ela não morre e a parte que foi cortada, ela ganha vida também, como se fosse uma cobrinha sem cabeça, por assim dizer. Que aquela parte da minhoca... Um rabo de lagartixa? Cortou, cresce de novo? Exatamente. Só que, professor, não é bem assim. É claro que quando você parte uma minhoca ao meio, a parte que é preservada a cabeça, ela continua viva, evidentemente, só que o lado que foi cortado, ele vai continuar se mexendo a partir de reflexos ali por parte, né, do sistema nervoso, mas a parte que foi cortada, ela não continua viva, ela vai morrer ali em alguns instantes. E a parte que ficou cortada, ela cresce novamente. Como, por exemplo, quando você corta um rabo de algum lagarto, de alguma lagartixa, que de fato cresce ali de novo, né? Porém, existe uma exceção, professor, que é justamente o seguinte: essa região aqui nessa figura anatômica do corpo de uma minhoca, o citelo, como é chamado, é justamente a região reprodutora das minhocas, né? Então, se o corte é feito daqui para baixo, a minhoca continuará viva, mas se esse corte for feito daqui para cima, aí de fato a minhoca ela não tem escapatória, ela não vai crescer, não vai diminuir, porque ela de fato vai morrer. Então, uma curiosidade aí sobre a anatomia das minhocas, que com certeza a nossa calorosa audiência fará muito proveito no seu dia a dia. Desinformando também é biologia. Solta o próximo quadro aí. Amigo, como é que a gente faz para não encher a nossa caraminhola de minhocas com a desinformação? Esse problema, né, professor, da recontextualização, por assim dizer, de imagens ou de informação, de novo, talvez seja a maneira mais fácil da gente cair em desinformação, porque é muito fácil, você já tem um conteúdo pronto e a única coisa que esses produtores de desinformação precisam é de uma história convincente, de um público predisposto a acreditar naquilo, né? Quando a gente fala de desinformação, uma das principais características que a gente tem hoje em dia desse fenômeno é, de fato, o excesso de informação que gera uma confusão na gente e a gente não consegue identificar... Muita minhoca, muita informação, muita minhoca na cabeça. Exatamente, a gente não consegue definir muito bem aquilo que é fidedigno, aquilo que não é. O ser humano ele tem uma dificuldade muito grande de tomar decisões, né? Então, se a gente vai num restaurante, por exemplo, e tem um cardápio cheio de opções, de duas uma. Ou você vai pedir a mesma coisa que a pessoa está com você pediu, para você não ter o trabalho de olhar todo o cardápio para tomar uma decisão, ou você vai pedir uma sugestão ali para o garçom, porque acha mais fácil fazer esse tipo de coisa. Pensar custa muita energia.
custa muita energia e a desinformação ganha muito a partir disso. Então, acho que fica como lição para a gente ter essa autorreflexão sobre tudo aquilo que a gente consome enquanto texto, enquanto imagem, enquanto áudio, porque a desinformação utiliza de todas essas estratégias para conseguir chegar aos seus objetivos, que, de novo, são todos articulados de maneira muito deliberada quando criados. Articulados como são também as minhocas, e aí, nesse sentido, você não vai cortar uma minhoca para experimentar, mas você pode cortar a desinformação da sua vida. E semana que vem estamos aí de volta para te ajudar nisso. Um abraço! É isso aí, pessoal. Até a próxima.